Breno, você teria Eita, 2 minutos para uma pergunta. Lapada, Breno, lapada, Breno. Antes, ô Breno. Pessoal, dá o like aí, não custa nada. A gente tá com quase 4 mil pessoas aí. Bora lá, like. Dá o like aí, vamos crescer a live. Like. Cara, que debate. Like lá e like aqui. Celebrando a vitória do Santos Futebol Clube, a maior equipe de todos os tempos. Não, aí eu discordo, Breno. Aí eu discordo. A maior equipe de todos os tempos se chama Clube de Regatas Vasco da Gama. É o Vasco. Tá? Mas fora isso, beleza. Nildo é tosco, Adriana. Nem me importo mais com ele, cara, muito burro. Olha, de fato, ou ele é muito limitado ou é muito desonesto intelectualmente, um dos dois. Mas enfim, o importante, Lauri, é bom a gente ver figuras como o Nildo tomando a surra que tá tomando do Breno. Porque é uma surra de respeito, eu vou te contar, hein? Vamos lá. Aí as pessoas teriam que mentir, né, Nildo? Você está pedindo para as pessoas mentirem, Nildo? Não faça isso, eu feio. Eu me lembro pela verdade. Eu quando crescer, quero ter a autoestima de Nildo Ourix. Bora lá. 3 minutos, Breno. 3 minutos. Ô, Nildo, você me perguntou estatísticas e números na comparação de Lula com Bolsonaro. Sim. Eu te respondi exatamente o que você me perguntou. Quais eram as diferenças estatísticas entre Lula e Bolsonaro? E você responde dizendo que não tem importância a diferença de estatística entre Lula e Bolsonaro. Então por que você me perguntou a diferença entre Lula e Bolsonaro? Não faz nenhum sentido. Tá aí. Mas se não faz sentido perguntar essa diferença, se essa diferença não é importante, por que você não me perguntou qual era a diferença entre as estatísticas do governo Lula e as estatísticas necessárias para a classe trabalhadora viver bem? Eu respondi o que você me perguntou. Eu dancei a música que você tocou, exatamente como você tocou. E você pôs uma outra discussão para não enfrentar a realidade. A realidade é essa na qual é evidente a superioridade em todas as frentes do governo Lula sobre o governo Bolsonaro. Mesmo na tua área, Nildo, 14 novas universidades federais foram criadas nesses 3 anos, Nildo. Isso iria acontecer quando a política, quando as verbas para a educação estavam limitadas pelo teto de gasto? É claro que não iriam acontecer. Ô, Nildo, durante o governo Fernando Henrique, foram 6 anos sem os servidores terem qualquer reajuste. Agora, nos governos Temer e Bolsonaro, mais 6 anos. Isso não acontece com o governo do PT. No primeiro ano do governo do PT, teve reajuste, inclusive, do seu salário, de 9%. É pouco. Devia ter tido reajuste em 2024, não teve? Deveria ter. Mas é evidente que não é a mesma coisa. E isso é importante ser salientado para a nossa conversa aqui ser uma conversa adequada. Durante os governos Temer e Bolsonaro, não houve aumento do salário mínimo, Nildo. Isso não tem diferença para a classe trabalhadora? Não tem diferença para a classe trabalhadora? É evidente que tem diferença. Então, se nós formos comparar Lula e Bolsonaro, como você propôs na sua pergunta, as respostas são as que eu dei. As diferenças são abissais. Se a comparação for entre a situação atual com o governo Lula e o que poderia ser feito, aí é uma outra conversa. Talvez nós tenhamos mais acordo sobre essa outra conversa. Mas você me perguntou sobre as diferenças entre Lula e Bolsonaro. Agora, cabe a fazer a pergunta. Perfeitamente. Você critica há muitos anos, porque eu e você, como dizia o Brizola, viemos de longe. Vou voltar à pergunta do Breno, mas engraçado, né? O cara faz uma pergunta só para florear, viu que não conseguiu nada, mas viu como é que o Breno não deixa passar, gente? É inacreditável, é muito bom o Breno. Deixa eu agradecer aqui ao Pardal Sem Casa, que se tornou membro aí do canal. Obrigado pelo apoio aí, meu querido. Obrigado, é muito importante esse apoio. O canal realmente está precisando aí para se manter aí, para ver se consegue crescer, atingir cada vez mais pessoas. Obrigado aí pelo apoio. O Eduardo Almeida está dizendo que o Nildo é quinta coluna, presta serviço para a direita. Nota-se, né? O cara pega pesado com o Lula, mente sobre o Lula. Nada que o Lula faz tá bom. É complacente com o Bolsonaro, com outras figuras de extrema-direita, então, de fato, esse aí faz linha auxiliar sem nem disfarçar. Ele nem disfarça a linha auxiliar dele.
E o Pardal Sem Casa mandou 10 aí. Obrigado, meu querido. Salve, companheiro Cruz Maltino. Vamos divulgar o marxismo. Lulismo. Verdade, isso aí. Marxismo, lulismo. Tem nenhuma contradição aqui. Eu sou marxista e sou lulista, sim. Como o Pardal Sem Casa, tô vendo aí. Obrigado, meu querido, pelo apoio aí. Os 10. E vamos lá, vamos ouvir mais um pouco de Nildo Ourix. Você critica há muitos anos a estratégia conduzida pelo PT e lidera um grupo chamado Revolução Brasileira. Eu te pergunto, qual seria o caminho que tornaria possível a Revolução Brasileira? Qual seria a estratégia da Revolução Brasileira, Nossa, já que, isso, a seu juízo, agora aquela sim, estratégia agora vamos pelo ver. PT desde o final dos anos 80 teria fracassado ou teria sido Sou todo ouvidos, Nildo. classes dominantes? Bueno, 5 minutos. Sou todo ouvido. minutos, eu Vamos quero ouvir, vamos ouvir. Só fazer dois Botar o reparos às observações do Breno. As universidades brasileiras vivem uma Revolução, crise Breno. orçamentária sem Cadê, Breno? precedentes. É Breno não, Nildo. E a responsabilidade, entre outras, é de Dilma e Lula. Por quê? Porque eles promovem uma expansão universitária e dos institutos federais que não é acompanhada por orçamentos, nem recuperação salarial em relação às perdas reais da inflação e nem dá condições de trabalho para as universidades. Os reitores das universidades... Só aí eu vou ter que conferir com mais calma, gente. Na mão, eu trago um vídeo sobre isso. implorando para um ministro ultradireitista como Camilo Santana, vinculado totalmente ao setor privado, para ter algumas coisas para fechar o ano. Bem-vindo ao mundo real, né, Nildo? Onde um estadista tem que ceder cargos para quem pensa diferente dele, para poder ter poder de barganha, para negociar avanços para a classe trabalhadora e para o povo. Bem-vindo ao mundo real, bem-vindo à política real, Nildo. É assim que funciona a política real, né? Vai ter ministro de direita, sim. Fazer o quê? Falta papel higiênico nas universidades brasileiras. O custeio é baixíssimo e o investimento é mais ainda. E cada expansão que o Lula faz, ele fomenta ainda mais a necessidade futura. E é por isso que nós convivemos depois da Dilma com um conjunto de prédios nas universidades brasileiras em todas, que eram prédios inacabados. Então o governo faz a propaganda e não cumpre a promessa. Mentira, Nildo. Isso aí é mentira. O que é A questão do orçamento eu vou conferir com mais calma para trazer num vídeo. Mas isso aí de obra inacabada é mentira tua. Tu para, que isso aí é uma questão que eu acompanho de perto. O que seria o caminho da Revolução Brasileira? Hoje, em primeiro lugar, criar uma consciência crítica sobre o subdesenvolvimento e a dependência, isso que você chama de medidas estruturais. Segundo, não alimentar nenhuma ilusão na classe trabalhadora dentro do sistema, porque o voto no petismo, ele não é acompanhado de uma consciência crítica. Isso faz o Breno aqui, nesse podcast. Pegue todas as direções de partidos estaduais, municipais, dirigentes nacionais do partido, deputados, senadores, eles não fazem essa diferenciação que o Breno faz aqui, que é melhor em relação ao Bolsonaro, mas é insuficiente em relação à realidade brasileira. E sabe quem é o maior propagandista dessa alienação política dos problemas centrais? É o Lula. O Lula, que deveria ser o maior pedagogo do Brasil, não toca nessas questões que seriam de politização. Por exemplo, erradicar o analfabetismo no Brasil, o analfabetismo funcional. O que custa? Fazer uma ampla campanha de mobilização. Nildo, desculpa, cara, eu vou me controlar, peraí. Paz e bem, mas essa questão da falta de erradicação do analfabetismo funcional, essa eu não posso negar, porque eu estou vendo aqui diante dos meus olhos. Tá aqui, ó, à esquerda da tela de você, no meio, na verdade, quem está à esquerda sou eu, tá? É o Nildo Ourix. Eu estou vendo através de você, Nildo Ourix, que de fato o analfabetismo funcional não está erradicado, né? Você é uma evidência anedótica, eu estou vendo. Você. Então, de fato, primeiro a gente tem que melhorar essa questão do seu analfabetismo funcional para a gente partir para a erradicação do mesmo, você não acha? Mas mobilização nacional que não tocaria na aliança que ele tem inquebrantável com os banqueiros, com os latifundiários, mas faria uma mobilização nacional para colocar o povo em movimento.
Então, o caminho da Revolução Brasileira hoje é uma diferenciação radical de todos esses pequenos núcleos de radicalismo político que nós temos contra a esquerda liberal e contra a ultradireita, porque nós descemos o malho no bolsonarismo e descemos o malho também na esquerda. Deixa eu ver se eu estou entendendo até aqui. O Breno perguntou a ele o que ele propõe para a construção da Revolução Brasileira. Aí ele propõe a radicalização dos grupos contra a esquerda liberal, ou seja, ele está falando da gente, do PT, nós que somos marxistas e somos marxistas ou não, mas somos petistas, tá? Nós estamos no mesmo barco. E ele, para a revolução do Nildo dar certo, essa esquerda irrelevante aí, extrema esquerda narniana, tem que todos se rebelarem contra o PT. Porque a culpa de tudo, se alguém traiu, se algum cônjuge traiu seu cônjuge, a culpa é do PT. A culpa é do PT, que não fez a política do amor certa, né? Caiu um fruto da árvore ali. Pô, a culpa é do PT. O PT tem que fazer uma política melhor nesse sentido. Tem que radicalizar, tem que ter mais vontade política, né, Nildo? Então, assim, sinceramente, Nildo, é um papinho de adolescente que não conhece a vida. Vamos radicalizar nossos grupinhos e vamos construir a revolução. Tá bom, Nildo. Vamos radicalizar os grupinhos aí de vocês. E aí me responde como é que você vai lidar com as Forças Armadas que são extremamente reacionárias? Como é que você vai lidar a sua revolução com as polícias que são extremamente reacionárias, com a burguesia que comanda essas forças, que manda essas forças massacrar vocês a hora que eles quiserem, inclusive não dura horas. Eu queria muito que ele me respondesse isso assim, frente a frente, num debate. Mas, enfim, vamos continuar ouvindo qual é a ideia de revolução do Nildo. Vamos lá. Porque essa esquerda liberal aí, ela tem alianças que há 20 anos atrás, no petismo, seriam completamente questionadas. Hoje, a relação, por exemplo, de Haddad, de Lula mesmo, com os banqueiros, com os latifundiários, basta você pegar o censo, Breno, de 2016, o censo agrário, o período em que cresceu a maior concentração e centralização da terra no Brasil é no governo Lula. E o período que teve a maior expansão da fronteira agrícola é o governo da Dilma. Vou dar mais um dado que eu estava vendo ontem sobre o uso. O governo Lula liberou agora, por exemplo, nos últimos 2 anos, mais agrotóxicos que todo o governo Bolsonaro. Então, eu digo, se nós não tomarmos uma a narrativa crítica, que o cara quer vender. Forças de intenção socialista, minimamente comprometidos com até num horizonte longínquo com a Daqui a pouco ele vai dizer que o Bolsonaro tem que ser solto, só falta isso. Movendo a manivela da alienação política, que dentro da ordem, quem sabe, no 15º governo de Lula, presidido ou pelo Zé Disseu ou pela Gleice, etc., poderíamos melhorar um pouquinho mais, não só em relação ao Bolsonaro, mas em relação às insuficiências de um país subdesenvolvido e dependente até a medula. Como nunca antes nesse país, cada vez pioram mais as condições da economia, da política, da ideologia e da cultura. É engraçado, então, né? O Nildo Oryx, ele reconhece os problemas estruturais do Brasil, reconhece os problemas da lógica que a gente vive, né? Reconhece que o Brasil é um capitalismo periférico, dependente até a medula, como trouxe Florestan Fernandes. Beleza, Nildo. Sabe muito bem que o Brasil tem 525 anos de história, mas aí acha que é igual miojo. O PT, em 18 anos no governo, tem que resolver 525 anos de história. É assim, Nildo? Ou seja, a sua análise, você leva em conta todos os fatores, todos os critérios, até a página 3, né? Chega na página 4, o critério foi para casa do caralho, já era. Agora o que vale é o meu critério, eu quero socialismo miojo. Pronto ali em 3 minutinhos, bota aquele saquinho de tempero e acabou. Cagou a própria análise, Nildo. Foi isso que você fez. Você simplesmente cagou a própria análise. Mas vamos lá. Sim. Vou ver se eu faço. Tem que fazer um vídeo de checagem de fatos dessas falas aí. Seria legal. Tem que fazer, porque assim, na live, tem que estar indo atrás de tudo que ele está falando, assim, fica meio... vai ficar chato até para vocês. Eu posso demorar a encontrar. Algumas coisas eu vou atrás. Do governo.
e uma crítica voraz ao governo, tanto de direita quanto de esquerda, para criar uma referência crítica, que o PT, lá nas entranhas da ditadura, até se apareceu como tal. Mas teve uma coisa que ele falou que dá para me conferir aqui rapidinho, peraí. Vamos lá. Teve algo que ele falou aí que dá para conferir aqui rapidinho. Vamos lá. Aqui no site da Embrapa. Vamos ver, né? Deixa eu aumentar a fonte aqui. Vamos ver. Trajetória do agro. O crescimento do agro, assim, exponencial, ele começa com a ditadura. Ditadura 64 e 65, entre 65 e 2000, período de maior crescimento do agro. Já mentiu. Já mentiu. E tem a questão da urbanização também, da ruralização. Deixa eu ver aqui. Total urbana rural. Tem um gráfico aqui interessante, ó. Mas, enfim, para não ficar cansativo para vocês, se vocês quiserem, eu compartilho aqui. Deixa eu compartilhar aqui do site da Embrapa, para ficar uma informação aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá falando... e tem até a opção de vocês fazerem o download aqui, ó. É dentro do site da Embrapa, que fala sobre a questão da trajetória do agro no Brasil, tá? Fala aqui da questão da trajetória. Enfim, achei interessante. Achei interessante. Interessante, sim. Mas vamos lá, vamos voltar para o debate aqui, estamos chegando ao final. Mas eu vou esticar aqui até 2 horas de live, vamos ver. Vou ouvir um pouquinho mais do Nildo. Até apareceu como tal. E produziu meu primeiro erro de juventude, que foi ajudar a criar o Partido dos Trabalhadores lá em Santa Catarina. Mas eu já não vou mais cometer erro de juventude. Meu segundo erro de juventude foi entrar no PSOL. Mas também agora já na maturidade eu não cometo mais esse tipo de erro. Então nós precisamos criar essa referência crítica na sociedade brasileira, que o petismo não é mais. Entrar no PSOL é uma maravilha comparado com os erros que você está mostrando aí, Nildo. Porra, mas vamos lá. Que a Central Única dos Trabalhadores é mais. E que Lula, um político profissional, não é mais. Nenhum deles é mais. Que o Zé Disseu, que foi o homem da Maria Antônia das lutas de 68, tampouco é isso. Essa gente toda envelheceu, não constitui mais uma referência crítica. E já está nascendo aqui entre nós, ainda que não tenha vitalidade ou visibilidade, as forças que vão parir o futuro. E nós precisamos estar abertos a essa possibilidade. Então, esse que eu digo que é o caminho, a postura para enfrentar o caminho da Revolução Brasileira. Você acredita nesse caminho, Breno? Que ideia brilhante, hein? Nildo, se ele não acreditar, ele renuncia. Olha a lapada. Como você, como eu, temos que começar a tomar cuidado com os erros da velhice, porque os erros de juventude dá tempo de corrigir. Os erros da velhice, não. Ainda tô longe. Falta pouco tempo. Quando a gente comete erros na velhice, já não tem tempo de corrigir. Veja, eu prestei atenção na formulação do Nildo. E ela é uma formulação que tem assim um perfume hegeliano. Hegeliano? Hegeliano. Estou bem acompanhado. Está bem acompanhado. Um perfil hegeliano, que é baseado na arma da crítica e não na crítica das armas.
Ou seja, que é baseado num conceito, o conceito de consciência crítica, que é não só completamente insuficiente, como fora da vida real. Porque na vida real, nós temos que ir além da consciência crítica. Na vida real, nós temos que ter força. Política Caraca, é força. bicho. Política não é a arma da crítica, é a crítica das armas. É você ter força para que a classe trabalhadora possa conduzir uma ampla e profunda transformação na sociedade, como você deseja, eu desejo e muitos desejam. Tá? Então, quando a gente vai discutir uma estratégia para a Revolução Brasileira, nós não podemos ter uma abordagem idealista sobre isso, no sentido hegeliano. Nós temos que ter uma abordagem materialista, no sentido marxista, como você tão bem conhece. Então, essa abordagem materialista tem a ver com como construir força e não como construir consciência crítica. Construir consciência crítica é simples. Juntamos um grupo de pessoas bem iluminadas que leem e que estudam a realidade brasileira, formulamos uma crítica aos diversos atores, às diversas classes e construímos um programa para a Revolução Brasileira. Está resolvido a consciência crítica. Né, aí basta espalhar essa crítica na sociedade. Construir força é uma outra história. Construir força é a política. Vida real é outra história, né, Breno? Força. E isso é essencial de ser abordado. Isso é essencial de ser abordado. E eu acho que a sua resposta não aborda isso. Eu creio que o PT construiu uma estratégia para a Revolução Brasileira no final dos anos 80. A resolução do 5º Encontro Nacional, que desenha a estratégia democrática popular, é o núcleo principal da estratégia da Revolução Brasileira. Primeiro, qual é a via de ainda acesso? Vigente? Qual é a via de acesso ao poder? Qual é a via de acesso ao poder? Seria uma insurreição? Seria a guerra de guerrilha? Seria a guerra popular prolongada? Não. Qual, Nildo? Considerou que nas condições do Brasil, você tinha que, a via de aproximação do poder era a via eleitoral, era constituir pela via eleitoral um governo popular com um programa de reformas. E era por este caminho que conseguiríamos construir maioria política no nosso país. Da mesma forma que Allende tentou no Chile e foi derrubado, e que o chavismo construiu na Venezuela e está sendo vitorioso. Esta via eleitoral fazia parte da estratégia da Revolução Brasileira. Segundo... E é a via que eu acredito aqui no Brasil. Que levar em conta que além mesmo de chavismo, que fossem implementadas reformas moderadas, mais cedo ou mais tarde a burguesia responderia com a contra-revolução, com um golpe de Estado. Isso está até nos clássicos que você tão bem conhece, mais do que ninguém, da teoria marxista da dependência, ou seja, a incapacidade do capitalismo brasileiro em conviver com a superexploração do trabalho, ou seja, a incapacidade do capitalismo brasileiro de se desenvolver sem superexploração do trabalho, sem o monopólio da terra, sem a dependência externa. Quaisquer reformas que tocassem, mesmo que moderadamente nesses fundamentos, levariam à contra-revolução, e este governo popular deveria ser capaz de responder e derrotar a contra-revolução. Essa é uma estratégia bem desenhada. Ela está em vigência hoje? Não. Essa estratégia deixou de ser vigente no PT. Mas este é um núcleo estratégico para a Revolução Brasileira, de construir força e não consciência crítica, de construir força de massa para vencer e governar. E governar é algo essencial nessa estratégia, porque a consciência das massas não vai crescer se houver fome e miséria. Se fome e miséria levasse as massas à consciência, a Índia era socialista há uns 100 anos. Fome e miséria não leva à consciência. Fome e miséria leva as pessoas a pensar... Aí, aceleracionistas. Aí, ó. É necessário que um governo de esquerda seja capaz de resolver os problemas concretos das massas, para que as massas tenham tempo e condições de adquirirem consciência e para que as massas se mobilizem em defesa do projeto representado por esse governo. Muito bom. Gente, muito bom. Olha, até aqui são 3 horas de debate, já reagimos a 1h36, caramba. Passamos um pouco da metade em 2 dias, tá? Reagi já ontem. Hoje, pelo visto, vou continuar, que esse debate está muito bom. Estou adorando ver o Breno atropelando, só lapada no Nildo. Eu vou reagir a esse debate até o final, claro, não hoje. Estamos quase chegando em 2 horas de live. Eu vou terminar por hoje, galera. Preciso descansar um pouquinho. Mas amanhã, noites reflexivas de amanhã, a gente vai continuar com esse debate aí. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Tamo junto. Até amanhã, né? Até amanhã.